Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Enquanto todo mundo está aí descansando na Páscoa de boa, né, com a família, aproveitando para viajar, aqui é feriado, lá nos Estados Unidos é feriado, em vários locais do mundo é feriado, então os mercados fecharam antes da sexta-feira, né? E ainda não tivemos nenhuma definição e nenhuma negociação, mas o Bitcoin e as criptos são um mercado que funcionam 24/7, independente de feriado ou não. E tem algo muito interessante acontecendo já logo neste domingão, né? Podemos ver as altcoins começando a ter uma leve correção. O Bitcoin está caindo um pouco também, ele estava em 85 mil dólares, agora já está em 83.900. Pode ainda buscar aqui os 83 baixo, né? E quem sabe ainda cair para 80 mil dólares se a gente ainda tivesse bastante sorte. Mas esse é um movimento normal, é um movimento natural dentro deste caixote que ele está fazendo uma acumulação. Geralmente, após um período de acumulação desses, né, nós temos uma definição melhor dos preços, né? Ou ele rompe para cima, mais forte, ou para baixo, mais forte. Então, desenhando aqui rapidamente, né, este padrão de triângulo, podemos ver já que ele está chegando ao final do seu período de definição. Então, quanto mais próximo da ponta do triângulo, maior a chance de ter um movimento explosivo, ou para baixo, né, para depois ele voltar a subir, ou um movimento para cima, onde ele cai depois, posteriormente, para depois continuar a alta. E quando nós temos esse tipo de movimento de caixote de acumulação, quando o Bitcoin fica lateral por muito tempo, né, e diminuindo o volume de compra e de venda, podemos ver que aumenta bastante aqui na parte de cima o número de apostadores de baixa e da mesma forma o número de apostadores de alta. Hoje nós temos mais dinheiro aqui na parte de cima do que na parte de baixo, mas nós podemos ver um movimento de liquidação bilateral em breve, né? Onde ele liquida os apostadores de baixa e depois liquida os apostadores de alta. Ou faz o movimento inverso. Primeiro ele liquida o pessoal que está aqui embaixo, depois o pessoal que está aqui em cima, e ele tende a voltar para metade do triângulo, ou seja, ali mais ou menos 85, 84 mil dólares. Da última vez que esse movimento aconteceu, ele primeiro fez uma liquidação dos apostadores de baixa, vindo para cima, né, liquidando essa galera. Depois ele fez a liquidação dos apostadores de alta, caindo aqui para 74 mil dólares. Ou seja, é bom aguardar um pouco a definição deste triângulo aqui para ver se nós compramos mais ou esperamos o Bitcoin ele se recuperar ou voltar aqui para a região dos 84 mil se ele subir primeiro, né? Então, turma, a primeira coisa, como estamos neste ponto de definição no preço, é bom aguardar um pouco, né, uma definição desse triângulo. Então, apesar desse movimento de curtíssimo prazo, também é bom dar uma olhada para um prazo maior, olhando para os fundamentos e o que está acontecendo agora dentro dos dados on-chain do Bitcoin. Quem é que está comprando Bitcoin agora? Provavelmente vocês já devem saber pelo título do vídeo, mas olha só, nos últimos dias tivemos compras maiores aí por parte dos institucionais, e uma das principais compras veio aqui através da BlackRock. Primeiro ela fez uma compra de 63 mil Bitcoin, depois uma compra de 360 Bitcoin. E com esse gráfico, né, já podemos notar que o ano de 2025, muitos ETFs de Bitcoin diminuíram suas posições. Então podemos ver que todos esses aqui, eles fizeram uma diminuição das suas posições de janeiro para agora, né? Não é à toa que também tivemos correções durante esse período, porque muitos ETFs também ajudaram na pressão de venda do Bitcoin. Poucos ETFs aumentaram a quantidade de Bitcoin em 2025. Um deles, que é o principal, a BlackRock, aumentou a quantidade de Bitcoin, principalmente com relação a essas últimas compras, isso daqui cresceu bem. E temos outros dois aqui também que tiveram um saldo positivo, mas não muito animador. Muito diferente do que aconteceu no ano passado. Quem se lembra aí no primeiro topo do Bitcoin em 2024, quando ele bateu 74 mil dólares, os ETFs começaram a comprar mais pesado. Aí depois o resto do ano inteiro os ETFs estavam vendendo ou estavam comprando muito fraco, então o Bitcoin ele ficou mais lateral e com correções durante o ano inteiro. Só que no final do ano, na última pernada de alta que fez o Bitcoin sair dos 48 mil para 109 mil dólares, aí sim os ETFs também voltaram a comprar mais pesado. Então é bem interessante acompanhar o movimento dos ETFs, porque a gente consegue também antecipar fundos e antecipar momentos em que o preço vai subir de forma mais consistente. Hoje os principais ETFs para nós acompanharmos são o da BlackRock e o da Fidelity, porque esses são os caras que possuem a maior quantidade de Bitcoin em holding, né, nas suas carteiras, principalmente a BlackRock. E olha como é importante, hoje o impacto dos ETFs no Bitcoin é muito grande, porque eles possuem no total 1,1 milhão de Bitcoins, ou seja, um pouco mais de 1% do total de Bitcoins existente já está na mão dos ETFs. Em dólar, isso já representa mais de 94 bilhões de dólares, e por isso, né, os ETFs eles têm um impacto direto no preço e no valor do Bitcoin. Presta muita atenção agora, porque olhando para dados, números, né, parece que tudo fica meio superficial.
Só que os ETFs, eles tendem a ganhar muito com essa questão dos produtos relacionados a criptoativos. Isso fica muito claro quando puxamos a MicroStrategy brasileira, né? Uma nova empresa aqui no Brasil fazendo a mesma estratégia da MicroStrategy. E aqui no Brasil ela se chama Melius. Ela quer adotar o Bitcoin como reserva estratégica, ela é a primeira empresa brasileira listada em bolsa a fazer esse tipo de anúncio e as suas ações subiram mais de 40% esse ano só com este anúncio, né? Que elas vão começar a comprar Bitcoin. Só que um dos problemas, né, de fazer isso aqui no Brasil é que a taxa de juros é muito alta. Então, para empresas pegarem dívida para comprar Bitcoin, elas pagam um preço muito caro e o risco é muito alto. Já lá no exterior, a MicroStrategy ela consegue pegar empréstimos a juros baixíssimos e por isso que a estratégia faz muito sentido. Mas aquilo que eu quero que vocês fiquem atentos é essa alta de 40%, ou seja, os investidores, as pessoas enxergam com bons olhos aqueles que estão comprando Bitcoin. Não é à toa que esses grandes, né, BlackRock, Fidelity, que são os maiores gestores aí de recursos do planeta, né, eles não lançaram seus ETFs de cripto, principalmente de Bitcoin, para ter um volume baixo de compra. Na verdade, eles vão fazer muito marketing, vão recomendar para os seus clientes e isso sim vem aumentando as compras ao longo do tempo, mas nós temos períodos aí específicos onde temos picos de compras e momentos que nós temos uma baixa interesse, que é quando o Bitcoin tende a ficar muito mais lateral em consolidação. E olhando atentamente, né, podemos ver que no início do ano passado tivemos um pico na fase de compra dos ETFs, depois isso daqui diminuiu bastante o interesse, ao longo do ano o volume comprador dos ETFs diminuiu bastante. E isso casa muito bem com o período de topo do Bitcoin, que foi em março do ano passado, onde pela primeira vez o Bitcoin bateu os 74 mil dólares, só que desde então com a queda no interesse e a queda no volume comprador, né, principalmente relacionada à macroeconomia que estava muito incerta neste período, nós tivemos essa lateralidade do Bitcoin e com correções, né? Então no total, do topo até o fundo, que foi no dia 5 de agosto, o Bitcoin ele levou 147 dias para fazer esse movimento e caiu aí cerca de 33% durante todo este período. Depois de agosto em diante, o Bitcoin lentamente veio se recuperando e isso levou aí mais ou menos 90 dias, onde ele pegou do fundo até esta parte aqui uma alta de 40%. Isso foi 90 dias. Podemos ver que nessa fase de agosto o interesse estava muito baixo, que foi o fundo do Bitcoin. Aí depois, quando o interesse ele veio aumentando, principalmente de setembro para frente, repare, né, no aumento do volume aqui de compra dos ETFs, aí sim nós tivemos também um aumento no preço e principalmente desta fase aqui de novembro até janeiro, nós tivemos uma alta bem explosiva, onde em cerca de 168 dias o Bitcoin subiu mais de 123%. Isso nos deixa claro que quando os ETFs estão com alto volume de compra, geralmente o Bitcoin está subindo forte e também é um bom momento de você segurar e esperar um pouco para ele formar o primeiro topo, aí sim você começar a fazer uma realização. Quando o interesse do ETF, quando os ETFs estão comprando pouco, isso significa que você está num bom momento de acumulação, ou seja, uma região onde ele fica lateral, ele cai aos poucos e é bom para comprar. Puxando os últimos 3 meses, né? Repare que as barras não são tão grandes assim de volume e nós tivemos principalmente em fevereiro uma venda massiva, que foi um dos melhores períodos aí de acumulação de Bitcoin. Só que desde então os ETFs eles ficaram mais neutros, né? E repare que a partir de fevereiro nós tivemos uma venda maior dos ETFs, foi quando tivemos a primeira grande queda aí do Bitcoin. Depois os ETFs ficaram mais neutros, né? Eles não tiveram tantas compras nem tantas vendas. E agora, aos poucos, puxando aqui no curtíssimo prazo, esse interesse está voltando e eles estão voltando a comprar. Principalmente no dia 2/4, ó, tivemos uma compra maior aqui dos ETFs, mas ainda nada muito relevante. Então estamos ainda numa boa fase de acumulação, mas aos poucos, né, os ETFs estão voltando a acumular Bitcoin. Então isso casa muito bem com a fase em que o Bitcoin se encontra. Então podemos ver um movimento do Bitcoin mais ou menos parecido com este aqui, como foi no ano passado. Uma fase mais complexa, uma fase lateral, que não temos tanta emoção, mas quem percebe e fica atento, né, a esses medos, a essas fases de medo, como foi na semana passada, de abril, que o pessoal ficou com pânico, as bolsas derreteram, né, muitas bolsas no mundo inteiro caíram, o Bitcoin caiu também para 74 mil, costumam ser movimentos, né, parecidos com o dia 5 de agosto, que foi um grande período de pânico, mas o Bitcoin marcou o fundo e desde então ele nunca mais voltou para aquele fundo dos 48 mil dólares. Ele aos poucos veio subindo cada vez mais. Então a gente pode ter ainda um gráfico assim, ó, que é lateral, mas ele vem se recuperando aos poucos até lá no meio do ano, né, provavelmente mais para o meio do ano, entregar uma alta mais explosiva. Algo mais ou menos neste sentido aqui, ó. Por isso que aqueles que sabem e ganham dinheiro com cripto, né, como vocês, eu espero,
estão comprando nesta fase, estão acumulando. Isso fica muito claro que aqueles investidores de mais longo prazo, né, de 6 meses a 12 meses, aqueles que seguram de 6 meses a 12 meses o Bitcoin, voltaram a acumular aqui, né, e esse foi um movimento muito parecido com o final do ano passado, onde a partir do dia 5 de agosto para frente, os long term holders, né, eles voltaram a acumular mais. Então isso fica muito claro com essa alta aqui no gráfico laranja, enquanto o preço do Bitcoin ainda estava barato, mas aos poucos estava voltando a subir. E agora, mais uma vez, temos um salto aqui nas compras, né, ainda não está tão grande quanto aqui, mas já tem um salto, né, depois dessa fase aí que o Bitcoin bateu 78 mil dólares e agora ele chegou a cair para 74 mil, voltamos a ter um aumento nas compras aí por parte dos long term holders. Mais uma vez, onde comparamos aí o movimento oposto, né? A sardinha, aquele investidor de curto prazo, ele costuma comprar topo na fase de euforia. O investidor de longo prazo, ele realiza nessa fase e ele compra fundo, né? E a sardinha não quer comprar fundo, geralmente eles vendem no fundo porque eles compraram topo, viram o patrimônio derreter, compraram em janeiro, viram essa queda do Bitcoin, ficaram desesperados, não queriam ver o patrimônio derretendo ainda mais, aí eles vendem tudo e dão de graça para aqueles investidores de mais longo prazo. Isso fica muito claro por este gráfico aqui, ó. Os short term holders, eles estão comprando o topo do Bitcoin, isso aconteceu lá no início do ano passado, em 2024, quando o Bitcoin bateu 74 mil dólares. Aconteceu nessa fase, os long term holders estavam vendendo em massa, então pode ver que o gráfico azul ele está invertido dos long term holders. Já na fase do final do ano passado, né, de agosto em diante, até novembro mais ou menos, os long term holders estavam acumulando o máximo possível e os short term holders estavam vendendo de graça, né, vendendo a preço de banana o Bitcoin. Aí depois que o Bitcoin disparou em alta, de novembro para dezembro e janeiro, os short term holders estavam comprando de novo o topo, os long term holders começaram a vender e venderam muito aqui de dezembro para janeiro. Agora, mais uma vez, nós temos o gráfico invertido. Os long term holders voltando a comprar, mas isso está mais tímido do que as outras fases, né? Mas é normal, começa assim, mais devagar, e eles vão aumentando a mão aos poucos, né? E os short term holders, aquelas sardinhas que perdem dinheiro no mercado, voltaram a vender nessa fase aqui de acumulação e de formação de fundo do Bitcoin. Então temos aí baleias acumulando, né? A BlackRock e a Fidelity compraram bastante Bitcoin nessas últimas semanas. Os investidores de longo prazo voltaram a comprar, principalmente as baleias. E os investidores de curto prazo, as sardinhas, elas estão vendendo nesse momento. Agora eu pergunto, você quer fazer parte de qual desses grupos? Daqueles que ganham dinheiro ou daqueles que perdem dinheiro? Agora, se você quiser um acompanhamento, ter uma turma junto com você, alunos que estão fazendo a mesma coisa, em direção ao mesmo caminho, nós estamos com as vagas abertas do RCC até terça-feira, né? Estendemos um pouco o prazo por causa da questão da Páscoa e do feriado, né? Então você pode entrar até terça-feira aqui dentro da turma do RCC. O RCC é um treinamento que você tem acesso à nossa comunidade do WhatsApp, à nossa comunidade do Discord, onde lá estamos praticamente todos os dias mandando conteúdos, mandando informações, os alunos estão mandando perguntas, tirando dúvidas e também mandando conteúdos relevantes aí do que está acontecendo neste momento no mercado. Criptos que a gente está entrando ou saindo, lembrando que não é grupo de sinais, mas eu estou mostrando sim aquilo que eu estou fazendo em tempo real. É uma comunidade que você tem acesso por 12 meses e toda semana nós temos 2 encontros, um de atualização do mercado e outro encontro para tirar dúvidas sobre cada um dos módulos e aulas que vocês assistirem aí do treinamento do RCC. Esse treinamento ele tem duração de 7 semanas, né? Então você tem um começo, um meio e um fim. Você vai do básico para o intermediário, para o avançado e o extremo avançado nas últimas semanas. Para você entrar no treinamento, conhecer mais dele, né, você pode clicar aqui no link abaixo ou entrar em contato com a minha equipe de suporte. Para termos uma alta consistente e um volume comprador maior por parte dos ETFs, o que precisa acontecer agora? Um acordo entre as tarifas dos Estados Unidos e China, a Nasdaq, que tem uma correlação com o mercado cripto, ela precisa voltar a subir, né? E ela não pode perder essa média aqui de 200 períodos, essa média branca de longo prazo, ela tem que voltar a ficar acima dessas médias, de preferência da média vermelha, né, principalmente. Ela tem que voltar aqui para 19 mil pontos. Isso seria uma alta de mais ou menos, né, 8,5%, né, que é bastante coisa para a Nasdaq. O Bitcoin ele não pode ficar abaixo dos 72 mil dólares. Então, se isso acontecer, né, o Bitcoin ele não consegue superar os 84 mil, ele cai aqui abaixo dos 72 e não consegue se manter acima de 72 mil, aí nós teríamos mais correções e mais quedas. Mas eu acho muito difícil esse cenário se concluir. Até porque as sardinhas estão vendendo agora, long term holders comprando, institucional voltou a acumular mais pesado o Bitcoin agora. O ideal para nós acreditarmos uma alta mais explosiva é ver o Bitcoin acima de 89 mil, para aí sim ele entregar uma alta mais forte. Mas até lá, provavelmente vamos ter aquele movimento de liquidação bilateral,
Bitcoin vai continuar lateral por mais tempo, ou seja, esse movimento pode levar aí uns 30, 60 dias para ser concluído. Aí sim o Bitcoin ele volta a entregar mais altas consistentes. E outra coisa que é muito importante da macroeconomia é o Fed cortar os juros a partir de junho, no mínimo 2 cortes que ele precisa fazer ao longo desse ano. Bom, então se você gostou e ficou aqui até o final, só peço o seu like que ajuda demais, se inscreva nesse canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo, e eu te espero o mais breve possível no próximo. Até lá!